Olá, eu sou o Dr. Romualdo Sanches Calvo Filho, advogado criminalista, tribuno do júri, já por mais de 30 anos, logo 40. E, em razão dessa experiência nossa, nomeadamente no Tribunal do Júri, também, com mais de 500 plenários, nós temos aí editado, produzido, vários vídeos de interesse da nossa classe dos advogados criminalistas, tá? E, nomeadamente, com relação ao Tribunal do Júri. É uma série de vídeos que a gente está lançando, tratando, tá, de temas, são todos eles temáticos, tratando, portanto, de temas caros, cruciais, importantes àqueles que atuam ou desejam atuar no Tribunal Popular, no Tribunal do Júri. E hoje, como não poderia deixar de ser, vamos tratar de um tema palpitante. Tenho certeza que os colegas vão gostar. O tema é discurso de autoridade no Tribunal do Júri. Discurso de autoridade no Tribunal do Júri. Né? O que é isso? Bem, antes de entrarmos propriamente no tema, façamos aí um proeme, um introito, uma introdução. Lembrando que no Tribunal do Júri, onde acontecem os debates, as alegações orais, tudo tem início, nesses debates, com a fala inicial do acusador oficial, do promotor de justiça. Então ele vai ter lá 1h30, sendo um réu, ou até 2h30, mais de um réu. E nessa fala do acusador, de regra é o promotor, ele pode se valer desse denominado discurso de autoridade, tá bom? Que é, com devido respeito, uma verdadeira estratégia apelativa, né? Apelativa. Forçação de barra, né? Forçar a barra. Por quê? O que é o discurso de autoridade? É quando você, esgotados os seus argumentos a favor da sua tese acusatória, no caso do promotor, quando você exaure, esgota todo o seu cabedal, todo o seu arsenal argumentativo e probatório, tá bom? E você percebe, no caso o promotor, né, o acusador, percebe, né, pelo clima, pelo olhar, pelo semblante dos jurados, pela argumentação da defesa, enfim, ele percebe que a situação, processualmente falando, para ele, promotor, não está lá muito boa. Isto é, está bola dividida, tá bom? O convencimento dos jurados pode pender tanto para um lado como para o outro lado. Ou, de vez, ele percebe que a argumentação defensiva, o quadro probatório, está predominantemente mais favorável à defesa do que à acusação. Então, alguns promotores mais experientes, mais, digamos assim, ladinos, né? Ladinos, ardilosos, processualmente falando. Então, eles dão a carta final. Eles partem para, tá bom? O tudo ou nada. Valendo-se desse discurso de autoridade. Esse discurso de autoridade também é chamado de discurso covarde. Ou ainda, né, entre aspas, a carteirada jurídica. Não tem essa carteirada aí, que às vezes algumas autoridades dão, né? Do tipo, você sabe com quem está falando? Fazendo um xiste, né? Um paralelo, jocoso, só para descontrair um pouco. Isso é o que o promotor, o acusador,
pode fazer e, no mais das vezes, faz no plenário do júri, durante a sua fala, tá? Para, digamos assim, reforçar a sua tese acusatória. Então ele fala mais ou menos assim, ó. Jurados, eu sou promotor, mas não só promotor. Eu sou promotor de justiça. Isto é, tá? Eu não ganho nem a mais nem a menos por condenar. Tanto assim é que quando é caso de absolvição, eu mesmo posso pedir, jurados, a absolvição do réu. Enfim, eu, promotor de justiça, só posso pedir tanto a condenação, quando me convencer disso, como a absolvição, igualmente, quando me convencer. Se hoje eu estou pedindo a condenação desse réu, é porque ele é culpado. É porque eu me convenci disso. Porque, caso contrário, eu mesmo pediria a absolvição dele. Logo, jurados, condene este homem. Esse discurso, gente, é falacioso, é uma verdadeira fake news jurídica no plenário de julgamento. É muito utilizado pelo adversário, por nosso opositor, né? É o silogismo, né? Eu sou promotor de justiça. Só peço, portanto, justiça, que pode ser tanto a condenação como a absolvição. Essa é a premissa maior. Premissa menor. Hoje eu estou pedindo a condenação por uma questão de justiça, a condenação desse homem. Essa é a premissa menor. Conclusão: condenem o réu. Né? Isso é falacioso, é mentiroso, é ardiloso. Vamos lá. Primeiro, eles têm essa nomenclatura, né? Promotor de justiça. Da justiça deles, né? Da justiça pessoal deles. Da justiça que convenceu, segundo a ótica da acusação, o promotor. Que pode não ser a justiça que a sociedade aguarda, espera. Então ele promove a justiça que ele entende ser a correta, a justa, verdadeira. Mas não necessariamente. Por quê? O promotor, ele é parte processual. Qual a origem da palavra parte? Vem de parcial, interessada. Então, o promotor, ele tem interesse na condenação. Né? Por que ele tem interesse na condenação? Às vezes por maldade, ruindade? Não estou falando isso. É que ele está envolvido com a acusação. Infelizmente, ele tem aquele viés, aquele espectro de condenação, de acusação. É como a polícia, em geral. Tem aquele viés, né, de descobrir o culpado a qualquer custo. Então, quando chega o suspeito lá no DP, ou investigado, né, às vezes até de maneira involuntária, eles vão tentar direcionar as investigações em cima daquele em quem primeiro recai a lei suspeita, ou em quem é o primeiro investigado. Infelizmente é assim que funciona, né? A engrenagem é essa. Então, em juízo, no plenário do júri, nomeadamente, funciona da mesma maneira, tá? O promotor já tem aquele viés acusatório de condenação. Então, a tendência é valorizar aqueles indícios, aquelas provas, às vezes pífias, insignificantes, para amparar a condenação do réu. Não digo que isso, gente, seja uma regra geral, tá bom? Mas acontece, né? Então, o promotor, ele se vale desse discurso de autoridade, ou seja, do cargo que ele exerce de promotor, para suprir eventual lacuna probatória que o beneficie, que justifique o pedido de condenação. Então, seria aqui como uma complementação de uma prova acusatória que não existe nos autos, não existe no processo.
Então, ele quer com esse discurso, né, ele quer posar de imparcial, coisa que não é, e com isso seduzir, cativar, envolver o conselho de sentença para o seu lado, para a sua tese acusatória. Né? Então vocês têm que combater isso, dizendo que ele é promotor de justiça, como diz a nomenclatura, mas é uma pessoa parcial, porque ele é parte. Assim como a defesa também é parcial. A defesa é parte interessada. E é nesse embate entre a parte interessada da acusação e a parte interessada da defesa é que o juiz, no caso do tribunal do júri, na segunda fase, os jurados, que são juízes de fato e do fato, vão valorar a argumentação e a prova. Então, não é verdade que uma das partes seja mais importante do que a outra, tenha mais autoridade do que a outra, tenha mais credibilidade que a outra. Né? Então, jurados, não é porque ele é promotor de justiça que necessariamente o pedido dele deve ser acolhido, deve ser o mais justo. Ele pode estar equivocado, como está neste caso de hoje. Né? Então, ele pode pedir absolvição? Ele pode pedir absolvição. Só que se ele pedir absolvição, não digo hoje, tá? Mas em outros casos, em que não seja caso de absolvição e de condenação, o juiz presidente deve julgar a sociedade indefesa. Então, o promotor de justiça, ele não pode pedir a bel prazer, a gosto seu, a todo tempo, a absolvição, se houver prova da culpa do réu. Não é critério dele. O juiz, se perceber alguma coisa nesse sentido, pode julgar a sociedade indefesa e dissolver o conselho de sentença. A defesa, por seu turno, jurados, vocês podem argumentar com isso, tá? Para destruir esse discurso da autoridade. A defesa também pode pedir a condenação do réu, ainda que de forma mitigada, parcial. Por exemplo, eu posso chegar no plenário do júri e falar, jurados, aqui nós temos aqui duas qualificadoras impertinentes, absurdas, né? Futilidade e surpresa. Isso não aconteceu por causa disso. De maneira que, hoje, jurados, eu peço apenas o afastamento dessas duas qualificadoras. Né? Ou seja, a condenação do réu apenas por homicídio simples. Ou seja, a defesa pode também pedir a condenação. Assim como o promotor pode pedir a absolvição. Então não é pelo fato, voltando, que o promotor pede a condenação que necessariamente os jurados devem acolher. Porque ele também pode pedir a absolvição. Isso é um argumento, né, falacioso, mentiroso. É o discurso de autoridade. Se vale do cargo de promotor para suprir uma prova que não existe nos autos e com isso conseguir a condenação do réu. Né? Argumento último e forte também que vocês podem utilizar para combater esse discurso de autoridade é que nem sempre quando o promotor pede a condenação e o réu é condenado, o tribunal, no caso de apelação por parte da defesa, mantém essa condenação. Pode cassar o julgamento e remeter o réu a novo júri. Né? E tantos casos que eu tive na minha vida profissional, em que o promotor pediu a condenação, o réu foi condenado, eu recorri, apelei, o tribunal cassou a decisão, anulou o julgamento, remetendo esse réu condenado a novo júri, e no novo júri eu consegui a absolvição. Tá? Então o promotor ele é parte, ele é parcial. Então, não caiam nessa, não se iludam com isso. E advirtam o conselho de sentença, os jurados, nesse sentido. Com essas considerações, a gente termina aqui mais um vídeo temático, né, o discurso de autoridade no plenário do júri, desejando aí tenha sido de grande utilidade para os colegas que atuam ou desejam atuar no tribunal do júri. Lembrando que eu fico à disposição dos colegas de todo o Brasil para um segmento novo nosso aqui, que se chama Mentoria no Tribunal do Júri, que visa prestar assessoria
ou parceria aos colegas advogados que tenham ou possam vir a ter uma causa concreta, um processo de verdade no tribunal do júri e que não pegam esse caso, às vezes, por insegurança, falta de confiança, não tem experiência. Então, pare com isso. Entre em contato agora mesmo conosco e saiba mais dessa assessoria ou parceria, para que nós, conjuntamente, possamos defender esse cliente. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, gente. Obrigado.